comentário, qualquer pergunta que desejarem, tá? E nós estamos indo aí basicamente para a reta final, né, da nossa disciplina. E hoje nós vamos iniciar o conteúdo que está associado aos aspectos gerais da ação dos fármacos. E aí, quando nós nos referimos a esses aspectos gerais da ação dos fármacos, gente, de certo modo, nós envolvemos a farmacodinâmica associada à química farmacêutica, né? E aí, quando a gente pensa nessa farmacodinâmica, eu estou me referindo aí, de certo modo, os mecanismos de ação pelos quais os fármacos exercem um efeito no nosso organismo, tá? E aí, dentro dessa aula, nós vamos comentar um pouco sobre as características associadas ao fármaco, a estrutura química, as ligações desse fármaco com a parte do sítio-alvo na célula ou no organismo, quais são as características que precisam ter, as compatibilidades, os problemas associados à mudança conformacional dos fármacos dentro do nosso organismo. E aí, de certo modo, é importante nós compreendermos o seguinte, né? Que quando a gente fala de aspectos gerais da ação dos fármacos, eu estou falando da interação fármaco-receptor, tá? E essa interação fármaco-receptor, turma, ela está relacionada ao quê? Ao fármaco interagindo com o receptor. De certo modo, nós somos cientes que, para exercer uma ação, o medicamento ele tem que interagir com alguma estrutura-alvo no organismo. Não necessariamente tenha que ser somente o receptor, tá? Mas, de certo modo, quando a gente se refere aqui fármaco-receptor, nós estamos nos falando o quê? De uma interação. Essa interação, turma, é nada mais, nada menos do que uma ligação. Para que ocorra essa ação do fármaco, tem que ter esse encaixe com o receptor, tem que ter esse encaixe com o sítio-alvo. E esse encaixe, gente, ele sofre várias influências, dependendo da perspectiva que você observa nas características do fármaco e do receptor. E aí, turma, essa interação fármaco-receptor, de certo modo, ocorre durante uma fase bem específica, né? E essa fase bem específica é uma das fases associadas às fases farmacêuticas, tá? Que é a conhecida farmacodinâmica. O termo farmacodinâmica, né? Dinamismo vem de ação, vem de mecanismo, e fármaco vem de substância. Então, ação dessa substância sobre o organismo. E aí eu trago para vocês, nesse slide, uma imagem que retrata muito bem essa questão da interação de substância com receptores, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que, de certo modo, o nosso corpo ele tem vários receptores, ele tem vários locais onde as substâncias podem agir, tá? Só que não significa que o fato de ter vários locais onde as substâncias podem agir, que todas as substâncias vão agir naqueles locais. As substâncias, elas têm que ter o mínimo de interação possível com esses locais. O que seria o mínimo de interação possível? Tem que ter um encaixe. Essas substâncias, elas precisam se ligar ao receptor. Como vocês podem observar nesta imagem, nós temos aqui as substâncias químicas, né? E nós temos aí uma célula com algum receptor. De certo modo, nós temos uma substância que está ligada com o receptor, outra que está quase se ligando e uma outra que está próxima de se ligar. E tem duas que é um rosa mais claro, mais afastado. Apesar delas duas serem substâncias, e aparentemente uma ter proximidade com a aparência do receptor na célula, essas duas aí não vão conseguir se ligar. Por quê? Elas têm formatos diferentes. Ou, apesar de ter um formato um pouco próximo, elas não conseguem se encaixar. Essa imagem ilustrativa, ela só mostra para a gente, que precisa, para exercer uma ação, a substância ela precisa, de certo modo, se ligar a esse receptor. E para essa ligação, para essa interação, precisa ambos ser compatíveis. Ambos têm que se encaixar, ambos têm que se complementar. E aí, turma, dentro dessa característica, né, associado aqui ao que nós podemos observar nesse contexto, né, dentro desse perfil da interação do fármaco com o receptor, é importante nós compreender o quê? Que a ação desse fármaco, ele só acontece a partir do momento que tem essa interação, tá? A partir do momento que se tem esse aspecto de ligação da substância com o receptor ou com a estrutura-alvo. Então,
A efetiva ligação do fármaco ao seu receptor promove a ativação de mecanismos fisiológicos no organismo, levando à ação biológica. Turma, é importante compreender que toda vez que nós temos uma substância e essa substância, de certo modo, interage com o receptor, esse receptor ele está sobre célula. O receptor está na célula, seja na superfície da célula ou seja dentro da célula. Consequentemente, se tem uma substância interagindo com esse receptor ele vai favorecer o desencadeamento de liberação de informações ou não. Então, se libera informações ou não, isso vai fazer com que ocorra a modificação funcional daquela célula, ocorra a modificação funcional do tecido, ocorra a mudança funcional do órgão e, consequentemente, isso pode fazer com que ocorra um estímulo ou não. Consequentemente, eu trago para vocês algo que é importante vocês observarem nessa imagem ilustrativa também. Nessa imagem ilustrativa que nós temos aí um coração, se vocês observarem, o coração seria o órgão efetor, tá? Nesse órgão efetor, nós temos aí um R, que seria o receptor, que está em verde, tá? E esse receptor, gente, ele tem um local para interação com a substância. É o que nós chamamos aí de sítio-alvo. Seria o sítio de complementação, tá? E aí, consequentemente, nós temos duas situações importantes aí. Nós temos o NR, que é a noradrenalina, tá? Que seria a substância endógena, seria a substância produzida pelo nosso corpo. E nós temos a drug, que seria a droga que foi ingerida. Se vocês observarem, de certo modo, tanto a noradrenalina como a droga, elas são semelhantes na parte inicial. O encaixe dela nessa parte inicial é redonda, tá? É redonda. Isso significa o quê? Que apesar da substância endógena e da droga que foi feita a ingestão serem substâncias aparentemente diferentes, mas tem um local que ela se assemelha. E esse local que ela se assemelha é o local onde vai ter essa ligação essa ligação com a substância em si, tá? Isso explica o quê, gente? Isso explica o porquê que nós temos várias substâncias que acabam interagindo no mesmo receptor. Essa interação no mesmo receptor acontece justamente por isso. Apesar da substância ela ser diferente daquela própria daquele receptor, mas essa substância ela tem algo semelhante que consegue ter um encaixe no local efetivo. Turma, mas para que isso ocorra, tá? Para que isso ocorra essa interação da droga, da substância com o receptor, precisa ter a interação fármaco-receptor. E essa interação, como é que essa droga chega até esse local? Como é que essa substância consegue chegar até esse local? Através, gente, das interações eletrostáticas, através das ligações iônicas, através das ligações covalentes, através das forças de Van der Waals. Então, de certo modo, para que a substância ela consiga interagir com um receptor, essas substâncias elas precisam interagir quimicamente. Como assim? A substância, o medicamento em si é uma substância química, então tem vários átomos, tem vários elementos. O receptor também é uma substância química, ou seja, tem vários átomos, tem vários elementos. Então, consequentemente, quando a substância ela chega próxima a esse receptor, começa a ter uma interação, começa a ter uma atração pelos elementos químicos. E o que favorece essa atração? O que favorece, turma, é o fato dessas substâncias, desses átomos, sentirem necessidade de se completarem, né? Se nós formos pensar lá na tabela periódica, se nós formos pensar na característica dos elementos associados à tabela periódica, existe uma família, né, que é a família 8A da tabela periódica, que é a família dos gases nobres, né? Por que é considerado uma família nobre, né? Por que é considerado uma família nobre? Porque, de certo modo, gente, os gases nobres, eles se completam, eles são elementos que eles têm uma quantidade de elétrons na camada de valência que já são completos e se acaba se tornando estável. E o objetivo das ligações, de certo modo, das ligações química, iônica, covalente, por exemplo, são complementar esses átomos, são complementar esses elementos. Então, quando se tem um elemento que falta um elétron para ele se tornar completo na camada de valência, significa que eles vão fazer interação para se complementar.
tá? Então, é por isso que acontece essas interações entre receptor e substância, ambos tentando aí se complementar, e através desse processo de complementação, eles favorecem aí para que possa, por exemplo, se tornar estável. E aí, turma, diante dessa característica, né, que eu falei para vocês, sobre a interação da substância com o receptor, né, da característica desses elementos para que tenha esse encaixe, nós podemos classificar os fármacos em dois tipos de mecanismo de ação. Eles podem ser considerados estruturalmente inespecíficos e estruturalmente específicos, tá? Então, de maneira geral, levando-se em consideração os mecanismos de ação dos fármacos, se classificam em duas grandes categorias, né? Estruturalmente inespecífico e estruturalmente específico. De modo geral, bem sucintamente, o que seria isso? Quando a gente fala fármacos estruturalmente inespecífico, significa que a ação, o efeito desse fármaco, ele está relacionado a uma característica físico-química do fármaco. O que leva à ação do medicamento não tem nada a ver com interação com o receptor, mas sim com a característica físico-química. Um exemplo bem clássico, gente, de fármacos que são estruturalmente inespecíficos são os anestésicos. Tá? Os anestésicos, de certo modo, eles fazem um efeito anestésico porque eles são tão lipossolúveis que eles conseguem se dissolver, se solubilizar na membrana plasmática e impede o impulso nervoso. Impedindo o impulso nervoso, não tem informação de que ali vai doer, que ali está tendo um corte. Tá? Olha só, não teve nada a ver com receptor. Tá? O fármaco estruturalmente inespecífico, ele tem essa classificação porque a ação dele está relacionada ao perfil físico-químico da substância, né? A interação físico-química e não a ligação dele com receptores. E aí, quando nós pensamos nos fármacos estruturalmente específicos, já são fármacos que, para exercer a sua ação, precisa se ligar com receptores. Inclusive, a grande parte desta aula, do material desta aula, é voltado para fármacos estruturalmente específicos, porque a interação com o receptor é muito mais complexa, tem todo um dinamismo, uma alteração de um átomo na estrutura já pode mudar totalmente o efeito, a interação. Então, grande parte desse material aqui, gente, vai ser voltado para estruturalmente específico. Mas, de antemão, só para vocês compreenderem essa diferença. E aí, falando um pouco mais sobre os fármacos estruturalmente inespecífico, nós podemos apontar aqui, né, que os fármacos estruturalmente inespecíficos são aqueles que dependem única e exclusivamente de suas características físico-químicas para produzir ação biológica sobre os sistemas fisiológicos, tá? Então, os fármacos estruturalmente inespecíficos são aqueles que dependem única e exclusivamente de suas características físico-químicas para produzir ação biológica sobre os sistemas fisiológicos. Então, como eu comentei para vocês, tá, turma? De certo modo, os fármacos estruturalmente inespecíficos, o que vai levar ele a ter um efeito farmacológico no nosso organismo é o perfil físico-químico. E quais são os perfis físico-químicos que está associado a essa característica aí para exercer um efeito? Por exemplo, a solubilidade, tá? É importante nessa característica aqui. E aí, gente, quando a gente fala solubilidade, é a capacidade da substância em se dissolver, né? É a capacidade da substância solubilizar-se em um meio, em uma solução. O coeficiente de partição também é importante. Coeficiente de partição, de certo modo, ele se relaciona também com solubilidade, mas quando a gente fala coeficiente de partição, eu estou me referindo principalmente, gente, à característica água-óleo, né? Coeficiente de partição está muito associado a um coeficiente de lipossolubilidade, ou seja, quanto mais a substância ela for lipossolúvel, maior será o coeficiente de lipossolubilidade e maior probabilidade dessa substância se dissolver em lipídios, em gorduras ou solventes apolares. O pKa está relacionado à característica da substância em ser um ácido fraco ou uma base fraca e, consequentemente, isso daí favorece uma interação
É físico-química. Gente, eu comentei para vocês mais cedo, né, agorinha, sobre os fármacos estruturalmente inespecíficos. Esses fármacos, eles exercem efeito por característica físico-química. E aí dei exemplo dos anestésicos, né, porque os anestésicos, de certo modo, eles acabam solubilizando, por eles serem lipossolúveis, tá? Eles acabam se solubilizando na membrana das células e impede o impulso nervoso. Não tendo impulso nervoso, consequentemente, não tem informação de que está tendo um corte, que está tendo dor. E um outro exemplo de fármaco que a gente pode considerar estruturalmente inespecífico, gente, são os antiácidos, tá? Estomazil, gastrol, tá? Bismuto de magnésio. Então, assim, esses fármacos antiácidos, por que eles são considerados, de certo modo, também estruturalmente inespecífico? Porque o que leva ao efeito antiácido é uma interação físico-química, né? É um ácido, que é o estômago, interagindo com a base, que é o medicamento, formando aí um sal e água. Consequentemente, tem aí a neutralização ou o aumento do pH, tá? Não tem nada a ver com receptor. Então, turma, todo medicamento, tá? Todo medicamento que, de certo modo, não tem a ver com receptor, são fármacos estruturalmente inespecíficos. Quando eu falo não tem nada a ver com receptor, é o seu mecanismo de ação. Entendendo um pouco mais sobre os fármacos estruturalmente inespecíficos, tá? Gente, sobre os fármacos estruturalmente inespecíficos, admite-se que os fármacos estruturalmente inespecíficos atuam por um processo físico-químico pelas seguintes razões. Então, vamos entender por que esses fármacos podem levar a algum efeito farmacológico no nosso organismo. Primeiramente, gente, para que os fármacos físico-químicos ele atuem no nosso organismo, geralmente precisa de doses relativamente elevadas, tá? Quando a gente fala nessas doses relativamente elevadas, tem-se uma preocupação, porque entenda, quanto maior a dose, maior a probabilidade de intoxicação ou de toxicidade, tá? Então, os fármacos estruturalmente inespecíficos acabam tendo essa desvantagem no sentido de ter que dar uma dose maior para ter um efeito, tá? Olha só, gente, embora apresentem estruturas químicas muito variadas, sem nenhuma relação entre si, pode provocar reações biológicas semelhantes. O que seria isso? Eu vou até mostrar umas imagens para vocês lá na frente. Mas se vocês pegarem, por exemplo, fármacos estruturalmente inespecíficos, que são anestésicos, de certo modo, eles têm estruturas totalmente diferentes. É como se a estrutura química de um fosse totalmente diferente da outra, tá? Não tem relação, mas mesmo não sendo semelhante, ambos conseguem fazer o mesmo efeito, tem a mesma funcionalidade. Por quê? Porque o que influencia na ação de um fármaco estruturalmente inespecífico não é a característica estrutural para a interação com o receptor, mas sim a característica físico-química. Então, independente, olha só, independente da substância ter um efeito, né, totalmente diferente, ter uma estrutura totalmente diferente, mas se a ação dela é físico-química, o que importa são os elementos presentes ali, e não a estrutura dela por si só, que já é ao contrário dos fármacos estruturalmente específicos. Os fármacos estruturalmente específicos, de certo modo, gente, a estrutura ela tem que ser muito semelhante. Então, por exemplo, se tu pegar uma classe de fármacos que são estruturalmente específicos, como por exemplo, os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, captopril, enalapril, lisinopril. Se você pegar todos esses fármacos que eu falei agora, turma, esses fármacos aí, todos eles têm uma estrutura praticamente igual. É muito semelhante a estrutura deles. Por quê? Porque eles interagem com receptor. E receptor já tem um padrão aí associado, né? Só um momento, turma.
Então, turma, independente, por exemplo, das classes que eu estava falando para você, dos fármacos estruturalmente específicos, é importante nós compreendermos que, de certo modo, para que tenha essa característica aí específica, o receptor ele não é mutável. Então, os fármacos que vão agir naquele receptor, as substâncias que vão agir naqueles receptores, de certo modo, eles precisam ter uma característica estrutural semelhante. É diferente dos inespecíficos, tá? Turma, consequentemente, né, seguindo esse raciocínio, os fármacos estruturalmente inespecíficos, pequenas alterações em sua estrutura química não resultam em alterações acentuadas na ação biológica. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, quando a gente for para fármacos estruturalmente específicos, são totalmente diferentes, tá? Então, quando eu falo é que os fármacos inespecíficos, pequenas alterações na estrutura química, não resultam em alterações acentuadas na ação biológica, significa o quê? Que eu posso alterar aquela estrutura química, de certo modo, que não vai ter uma alteração de efeito, tá? Já é ao contrário dos fármacos estruturalmente específicos, que agem receptor. Se eu mudar um átomo que for, eu já posso perder toda a característica da ação. Turma, exemplo clássico de fármacos estruturalmente inespecíficos são os anestésicos gerais, que atuam por ligação específica a receptores, mas não mais por ações inespecíficas sobre o sistema nervoso central. Olha o que eu estou dizendo aqui, que eu considero os anestésicos gerais fármacos estruturalmente inespecíficos, não por eles agirem em receptor, mas sim por eles agirem no sistema nervoso central por característica inespecífica ou físico-química, tais como, por exemplo, os anestésicos, gente, eles aumentam a solubilidade, né, geral, né, das membranas biológicas. Então, se aumenta a solubilidade das membranas biológicas, essas membranas elas ficam mais solúveis, principalmente para substâncias apolares. Consequentemente, se aumenta essa solubilidade, impede a estabilidade neuronal, ou seja, impede com que ocorra o impulso nervoso, e aí, se não tem esse impulso nervoso, ocorre uma diminuição da informação para o sistema nervoso central, e isso leva a uma depressão desse sistema nervoso central, né? Quando a gente fala depressão, gente, não é o sentido da doença, mas sim uma depressão de diminuir a atividade neuronal. Diminuindo a atividade neuronal, o cérebro não reconhece informações, como, por exemplo, o corte. Ele não percebe o corte. Se ele não percebe o corte, ele não leva informações para a dor. E aí, turma, eu trago para vocês, né, o exemplo aqui de fármacos estruturalmente inespecíficos, tá? No caso, anestésicos gerais. Então, demonstro aqui para vocês o alotano, o enflurano, o isoflurano, o desflurano, o sevoflurano e o óxido nitroso. Tudo isso daqui, gente, são anestésicos, tá? E aí, um dos pontos que eu quero que vocês entendam aqui é que, por exemplo, esses anestésicos, todos eles têm um perfil muito lipossolúvel, tá? Eles têm um perfil muito lipossolúvel, ok? Consequentemente, turma, quando a gente olha para esses anestésicos, eu quero chamar a atenção de vocês tanto para o óxido nitroso, como também para o alotano, que são os dois aí que estão circulados. Por que eu quero chamar a atenção para vocês? Porque, de certo modo, gente, o alotano e o óxido nitroso, eles são dois fármacos totalmente diferentes. Quando eu falo totalmente diferente, é na estrutura química mesmo. Mas por que os dois agem da mesma maneira? Por que os dois são anestésicos gerais? Porque o que caracteriza esse efeito não é receptor, mas sim um perfil físico-químico. Então, tanto o óxido nitroso como o alotano são substâncias que são lipossolúveis e acaba favorecendo aquilo. Ele acaba aumentando a solubilidade da membrana, impede a estabilidade neuronal, leva à depressão no sistema nervoso central, porque essas substâncias elas solubilizaram na membrana, impedindo assim o impulso nervoso. Ou seja, foi a característica fisicoquímica e não perfil de receptor, tá? Só um momento, turma.
Turma, agora, em relação aos fármacos que são estruturalmente específicos, tá? Quando nós pensamos nesses fármacos estruturalmente específicos, né, eu já me refiro ao quê? Eu me refiro a fármacos que vão agir, né, no nosso organismo, que vão ter um mecanismo de ação associado a receptor. O que seria isso? São fármacos que vão agir sobre receptores, tá? E o que determina esses fármacos estruturalmente específicos? Então, de certo modo, gente, os fármacos estruturalmente específicos são aqueles que sua ação estão diretamente ligada à sua estrutura química e tridimensional. Olha que ponto importante aqui, gente, começando a estudar e observar os fármacos estruturalmente específicos, tá? Então, são aqueles que sua ação estão diretamente ligada à sua estrutura química. Então, para que possa ter um efeito farmacológico no nosso organismo, a estrutura química do fármaco específico ele é muito importante. Porque não só a estrutura química, mas o formato, a conformação tridimensional. Se o oxigênio está para frente, se o hidrogênio está para trás, se o flúor está para a esquerda, se o carbono está para a direita, o formato dessa substância vai favorecer com que ocorra essa interação com o receptor, tá? Consequentemente, né, esses fármacos estruturalmente específicos, eles vão exercer uma atividade direta e específica sobre as biomacromoléculas alvos. Quando a gente fala sobre essas biomacromoléculas alvos, são os locais onde os fármacos podem agir dentro das características dos receptores. E aí, turma, quando a gente pensa nesses receptores, não sei se vocês recordem algum ponto da farmacologia, mas existe 4 famílias de receptores, né? É a família 1, ou tipo 1, família 2, ou tipo 2, família 3, ou tipo 3, família 4, ou tipo 4. De certo modo, eu prefiro a nomenclatura mais convencional que é dado o nome. Por exemplo, família 1, ou família 1 seria receptores ligados a canais iônicos, que a gente pode chamar aqui de receptores ionotrópicos. A família 2 seria a família de receptores de proteína G, que a gente pode chamar de metabotrópicos. Receptores 3 são receptores ligados à proteína quinase, que a gente pode chamar receptores enzimáticos. E, por último, nós temos o receptor 4, que seria receptores nucleares, que nesse caso aqui seriam os receptores de ácidos nucleicos, ou receptores em ácidos nucleicos. Então, gente, de certo modo, as substâncias elas podem interagir em receptores nesses locais. E aí, turma, para que uma substância ela seja estruturalmente específica, a gente tem alguns aspectos importantes aqui para admitir que essa substância é estruturalmente específica, que é totalmente ao contrário do inespecífico, né? É tanto que eu falei para vocês lá no inespecífico. Geralmente, para que uma substância inespecífica exerça um efeito, ela tem que ser em grande dose. Já o específico já tem que ser em baixas doses, já faz um efeito potencial, tá? E assim sucessivamente. Tudo que é feito lá no inespecífico é ao contrário aqui no específico. Então, gente, olha só. Admite-se que os fármacos estruturalmente específicos atuam por um processo específico, pelas seguintes razões. Então, por que os fármacos eles são específicos, né? Esses tipos de fármacos? Porque eles são eficientes em concentrações menores do que os fármacos estruturalmente inespecíficos. Turma, para que eu possa ter um efeito, né, em fármacos, para que um fármaco específico ele possa ter um efeito, não precisa de altas doses. Uma concentração pequena já faz com que o fármaco tenha esse efeito. Porque o que leva efeito não é nem um fármaco, mas sim um receptor. Então, se aquele fármaco, independente ou não, de uma dose pequena, ele já consegue estimular, ativar ou bloquear esse receptor, então já vai ter um efeito, independente da dose ou não. Os fármacos específicos, gente, eles precisam apresentar características estruturais em comum, tá? Quando a gente fala apresentar características estruturais em comum, significa se eu pego uma classe de fármacos que agem em determinado receptor, tu pode observar que aquela classe, todos os medicamentos, inclusive eu dei o exemplo aqui, né, do captopril, enalapril, lisinopril, todos esses fármacos, eles têm algum ponto estrutural semelhante. Né? Eles têm uma estrutura fundamental, que a gente pode chamar de grupo farmacofórico, eles têm grupos funcionais semelhantes, ele tem uma orientação espacial semelhante, tá?
que isso daí é o que vai ser responsável pela ação biológica análoga que produzem. Porque esse formato é essa característica que vai fazer com que ocorra a ação sobre o fármaco em si, sobre o receptor. Turma, e aí essa característica estrutural é tão importante, esse formato do fármaco estrutural específico é tão importante que pequenas alterações em sua estrutura química resultam em alterações significativas na atividade farmacológica, obtendo assim compostos que têm ação desde antagônica até análoga à do fármaco matriz. Olha que é importante, turma. Um formato diferente ele pode fazer com que ocorra uma ação totalmente específica, como também pode ter uma ação totalmente ao contrário daquela substância que age sobre aquele receptor. Turma, nesse contexto aqui, só para vocês ficarem cientes, né, sobre isso que eu estou comentando aqui para vocês, é que, de certo modo, quando nós pensamos nessa característica dos fármacos estruturalmente específicos, eu chamo a atenção que até para falar é um pouquinho mais complexo. Por isso que uma grande parte da nossa aula, desse conteúdo, é só fármacos estruturalmente específicos, porque é muito mais complexo. Essa interação, essa conformação, esse efeito, essa ação antagônica, essa ação agonista, tá? Porque literalmente são características bem peculiares. Turma, e aí, dentro dessas características, né, dos tipos de mecanismo de ação dos fármacos, é importante nós compreendermos que os fármacos, de certo modo, eles exercem seus efeitos, né, no organismo através de uma teoria que foi formulada por Emil Fischer, que propõe a teoria da complementariedade molecular. Quando a gente fala dessa complementariedade molecular, gente, eu estou me referindo, de certo modo, aos fármacos estruturalmente específicos, tá? Por quê? Porque para que os fármacos estruturalmente específicos exerçam o efeito, ele interage com o receptor. O receptor é uma substância química, o fármaco é uma substância química. Como é que eles interagem? Completando-se, tá? Como é que ele se completa? Através de ligações, através de interações. Porque alguns elementos da substância do medicamento e alguns elementos dos receptores, eles precisam se complementar. Aquela história da camada de valência que eu expliquei anteriormente, tá? Outro aspecto importante, turma, é que para ficar um pouquinho mais ciente, um pouquinho mais fácil de compreensão em relação a essa questão da complementariedade molecular, a gente pode chamar isso também de modelo chave-fechadura. Então, foi proposto, né, esse modelo chave-fechadura. O que seria esse modelo chave-fechadura? Significa que para cada fechadura existe uma chave, e isso a gente pode trazer para a característica dos receptores. Para cada receptor, a gente vai ter aí substâncias que vai interagir com esse receptor. E aí, como na fechadura existe a chave que abre, pode também existir aquela que bloqueia, é aquela que fecha a entrada da fechadura. É igualmente quando vem para receptor. A gente pode ter substâncias que ativam esse receptor, ou seja, que abre esse receptor, e substâncias que bloqueiam esse receptor, ou seja, fecha esse receptor. E aí, quando a gente pensa nessa característica, a gente tem as substâncias agonistas e as substâncias antagonistas. Turma, fica à vontade se vocês desejarem perguntar alguma coisa, tá? Só um momento.
E aí, turma, dentro, né, desse modelo proposto por M. Fish, que propõe aí a existência de diferentes tipos de chave, porque é importante a gente também compreender esse aspecto, né, associado a esse modelo chave-fechadura, porque apesar de nós termos uma fechadura, e nós sabemos que tem uma chave própria, existem outros mecanismos que podem abrir essa fechadura, como também bloquear essa fechadura. Assim, M. Fish ele propôs, de certo modo, 3 chaves, né, a chave original, a chave modificada e a chave falsa. Quando a gente se refere a essa chave original, ela encaixa adequadamente no sítio ligante, no receptor, da biomacromolécula-alvo, desta forma agoniza perfeitamente o sistema fisiológico, levando a uma resposta biológica. Então, quando a gente fala da chave original, eu estou me referindo, de certo modo, da substância própria daquele receptor. Então, eu tenho um receptor, o nosso corpo produz uma substância endógena, para aquele receptor. Então, essa chave original seria basicamente a substância endógena produzida pelo nosso organismo, que vai ter um encaixe perfeito, que é a substância ideal para o receptor, porque aquela substância foi feita para aquele receptor, tá? Já a chave modificada trata-se de uma estrutura semelhante à chave original, com capacidade de encaixe ao sítio ligante, que é o receptor, da biomacromolécula-alvo, levando à resposta biológica. Então, o que seria essa chave modificada? É uma chave ou é uma substância que consegue interagir com o receptor, mas essa substância ela não tem um formato perfeito do receptor. Mas apesar de ela não ter o formato perfeito do receptor, ela consegue se ligar a esse receptor, exercendo uma atividade sobre o receptor, tá? É como se fosse um medicamento. O medicamento seria a chave modificada. Por quê? Porque nós temos a substância endógena que é produzida pelo nosso corpo, que se liga ao receptor, e quando eu tomo medicamento, eu estou tomando uma substância que é semelhante a essa substância endógena. E aí se liga ao receptor, só que ela não é perfeitamente igual àquela substância. E aí, turma, nós temos também a chave falsa, né? A chave falsa. De antemão, antes de falar da chave falsa, turma, tanto a chave original quanto a chave modificada, elas são consideradas aí substâncias agonistas, né? O que seria substâncias agonistas? São aquelas que têm a capacidade de interagir com o receptor e interagindo com o receptor, ativa o receptor. E aí o receptor vai desencadear mecanismo intrínseco na célula. Já a chave falsa, turma, é aquela que apresenta propriedades estruturais mínimas que permite o acesso ao sítio ligante, que seria o receptor, sem, no entanto, ser capaz de ativá-lo e promover o desencadeamento da resposta biológica. A chave falsa ou substância falsa é aquela que, estruturalmente, ela consegue se ligar ao receptor, mas não consegue ativar esse receptor, não consegue exercer uma ação sobre o receptor, ativando. Por isso que ele é chamado aí de antagonista. Por que é considerado antagonista? Porque uma vez que a substância falsa ela está ligada ao receptor, essa substância falsa ela impede a ação da substância agonista verdadeira, que seria aquela substância produzida pelo corpo. E aí, turma, um exemplo bem clássico seria o graveto. Se você pegar o graveto, né, e tentar abrir a porta, colocar na fechadura para abrir a porta, você não vai conseguir. Você vai quebrar o graveto na fechadura e ainda vai impedir com que a chave verdadeira abra. Por quê? Porque ela está obstruída. Por isso que a gente fala que a chave falsa é uma substância antagonista. Ela bloqueia o receptor, impedindo a ação da substância normal. E aí, turma, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu trago esta imagem aqui, que mostra, né, esses tipos de mecanismo de ação dos fármacos, né, que é o modelo de M-Fish proposto aí ainda a existência de diferentes tipos de chave. Então, aqui nós temos, do lado esquerdo, imagens ilustrativas, do lado direito a gente tem algo mais próximo dos receptores, né? Então, nós temos aí a chave e a fechadura, e aí nós temos o agonista natural e a afinidade com o receptor e o receptor. E aí, quando nós pensamos nessa característica aqui, tá? Da chave fechadura, turma, só para vocês entenderem, o que seria o agonista natural? O agonista natural seria a substância que é produzida pelo nosso corpo, que consegue interagir perfeitamente com o receptor, tá? E aí, uma vez que essa substância agonista ela consegue interagir perfeitamente com o receptor, vai ter aí uma resposta biológica associada, tá?
E aí, turma, ainda dentro desse contexto, né? E aí, se vocês observarem, o agonista natural, ele consegue perfeitamente, turma, interagir perfeitamente com todo o espaço do receptor. Por que ele consegue interagir perfeitamente com todo o espaço do receptor? Porque ele é o próprio daquela substância, tá? Aí a gente vai para a chave modificada, e aí quando a gente pensa nessa chave modificada, turma, eu trago para vocês um exemplo aí de um clipe, né? Que de certo modo ele pode abrir uma fechadura, mas o clipe, quando abre uma fechadura, gente, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, apesar de ter a ação que é abrir a porta, tá? E aí eu posso trazer para vocês exemplo do agonista modificado. O que seria isso? O agonista modificado é aquela substância, geralmente medicamento, que ele se assemelha um pouco com a substância endógena, consegue se interagir com o receptor, mas não interage perfeitamente, adequadamente, e aí, consequentemente, ele consegue, mesmo não interagindo perfeitamente, mas ele consegue ativar esse receptor. E logo você tem uma resposta biológica associada a isso, tá? E por último, tá, turma, nós temos a chave falsa, que essa chave falsa, de certo modo, ela aqui nós temos o exemplo do graveto, que ele consegue interagir com o receptor, né? Entra no receptor, mas não consegue ativar, faz é bloquear. O exemplo do graveto é porque ele quebra dentro da fechadura. E aí, se vir a chave verdadeira, consequentemente não vai conseguir aí abrir, porque já está obstruído. E quando a gente pensa em substâncias que têm essa capacidade, a gente chama de substâncias antagonistas, que é aquelas que conseguem se ligar ao receptor, mas não ativa, e sim bloqueia o receptor. E aí talvez vocês se questionem, qual seria a vantagem de uma substância antagonista, já que bloqueia o receptor? Turma, porque tudo vai depender da aplicação, tudo vai depender da substância, tudo vai depender do contexto, tá? Então, por exemplo, quando eu pego, vou dar um exemplo associado a medicamentos, né? Quando você pega um paciente que ele está tendo hipersecreção gástrica, né? Que ele está produzindo muito suco gástrico, gente. Consequentemente, o que é que acontece? Ele vai ter azia, pode ter gastrite, se não se tratar, vai ter úlcera. E aí ele acaba, e aí acabam prescrevendo alguns tipos de medicamento para ele. Um exemplo, a cimetidina, famotidina, ranitidina. Apesar da ranitidina estar que saiu do mercado, né? Mas geralmente cimetidina, famotidina são um dos fármacos associados, tá? Por que eu estou falando dessa classe? Porque essa classe, gente, eles são bloqueadores ou antagonistas dos receptores H2, tá? Que são encontrados aí na superfície das células parentais do estômago. Uma vez que bloqueia, né, uma vez que essa substância é um antagonista e bloqueia esse receptor, vai deixar de produzir o suco gástrico, porque vai deixar algumas substâncias, como por exemplo a histamina, de se ligar a esse receptor. A histamina não se ligando a esse receptor, não vai desencadear a informação de que precisa produzir suco gástrico. Nesse caso aqui é benéfico, nesse caso é bom, porque se bloqueia a ação da histamina, deixa de produzir suco gástrico em excesso. Se deixa de produzir o suco gástrico em excesso, consequentemente não tem azia, não tem queimação, tá? E aí, turma, trago para vocês alguns exemplos aqui de substâncias que são estruturalmente específicas, tá? Só um momento, ligar aqui o carregador. E aí, turma, quando a gente pensa nessas substâncias que são estruturalmente específicas, tá? Eu trago aqui para vocês, por exemplo, a clonidina, tá? A clonidina é um agonista seletivo dos receptores alfa-adrenérgicos no sistema nervoso central. Geralmente, a clonidina, gente, é um fármaco bastante utilizado aí para características antipertensivas, né? Um dos fármacos de escolha aí para mulheres gestantes que estão hipertensas ou são hipertensas, tá? Outro ponto também interessante para que vocês possam compreender um pouco mais sobre esses fármacos estruturalmente específicos é que toda vez que vocês escutarem o nome agonista, antagonista, eu já sei que é fármaco estruturalmente específico. Por quê? Porque o termo agonista e antagonista são utilizados aí para fármacos que vão agir sobre receptores, tá?
falando um pouco mais sobre a clonidina, nós temos aqui, né, de certo modo, ela promove, dessa forma, diminuição da descarga de noradrenalina no sistema nervoso central, e aí, turma, se diminui a noradrenalina, em outras palavras, se diminui a adrenalina no corpo do indivíduo, consequentemente vai diminuir também a pressão arterial. Por quê? A adrenalina é responsável aí pela vasoconstrição, e aí isso aumenta a resistência vascular periférica, e a adrenalina também ela é responsável pelo aumento dos batimentos cardíacos, que aumenta aí o débito cardíaco, que são dois fatores que levam ao aumento da pressão arterial. Então, quando se usa a clonidina, que diminui a liberação da noradrenalina, consequentemente diminui esses fatores associados à pressão alta. Turma, consequentemente, aqui nós temos a estrutura, né, da clonidina, e aí quando se pensa nessa estrutura da clonidina, eu gostaria que vocês ficassem atentos, né, de certo modo, por exemplo, que a clonidina tem muito grupamina, né, nós temos aqui basicamente 2 grupamina, 1 imina, consequentemente tem característica bastante hidrossolúvel, e um dos pontos também importantes aqui, turma, é a presença, por exemplo, do anel aromático, que pode caracterizar aqui uma ligação hidrofóbica em alguma parte do receptor. Turma, outro fármaco que é considerado aqui estruturalmente específico, eu posso estar citando para vocês a cimetidina, né? A cimetidina é um fármaco que bloqueia os receptores, né, H2. Esses receptores eles são encontrados na superfície da célula parental do estômago e são responsáveis pela ligação, e é responsável pela ligação da histamina, que vai induzir aí a formação de segundos mensageiros, que vai ativar a bomba de prótons, produzindo assim um suco gástrico, tá? Então, a cimetidina é considerada aí um fármaco antihistamínico H2 ou bloqueador do receptor H2, impedindo a ação da histamina, tá? Professor. Oi, Tayane, fica à vontade. Quando a ranitidina estava liberada, a ação dela era muito rápida, né? A cimetidina, ela vai ter a mesma ação? Na verdade, Tayane, a cimetidina ela é melhor do que a ranitidina em efeito, tá? Em efeito, ela acaba sendo melhor. Agora, nós temos um problema. Hoje, a cimetidina... Hoje não, já tem um tempo que a cimetidina ela é mais usada a nível hospitalar. Por quê? A cimetidina ela leva muita interação medicamentosa, por ela ser um fármaco inibidor enzimático no fígado. Como inibe muitas enzimas, acaba interagindo muito com outras substâncias. E isso acaba se tornando um pouco preocupante. Outro ponto também, Tayane, é que a cimetidina ela pode levar a alguns problemas, principalmente em homens, chamado de ginecomastia e galactorreia. É aumento das mamas e também aumento das secreções por essas mamas. Por isso que a cimetidina comercialmente quase não se vê, quase não é prescrito. Na verdade, depois que saiu a ranitidina, praticamente esta classe de antagonistas H2 quase não é mais usado para o tratamento de gastrite úlcera. Eles dão preferência hoje para os inibidores da bomba de próton, né? Pantoprazol, omeprazol, rabeprazol, lanzaprazol. Mas em nível de efeito, a cimetidina é superior à ranitidina. Mas em nível de comodidade, a ranitidina era melhor, por causa desses efeitos associados, viu? Entendi, professor. Inclusive, existe aí muitos pacientes, né? Principalmente, como se diz. Só um momento, turma. E, turma, inclusive, né, como eu falei para vocês, a ranitidina, desculpa, a cimetidina, ela é uma substância que acaba interferindo aí nessa produção, no aumento das mamas e galactorreia em homens, tá? Ginecomastia e galactorreia. É bem comum, por exemplo, que homens, né, que desejam estar fazendo uma modificação
do sexo em si, né? E, por exemplo, obtendo mamas, tem homens que utilizam a cimetidina como possibilidade do aumento dessas mamas, tá? Que aí acaba aumentando essa gordura nessa região mamária do homem, tá? Outro ponto também em relação à cimetidina, turma, é que ela é bastante utilizada, por exemplo, para, como se diz, é bastante utilizado para levar a produção de leite materno, tá? Em mulheres que não estão conseguindo produzir o leite. Como eu comentei anteriormente para vocês, né, a cimetidina ela é um bloqueador do receptor. Dessa forma, ela promove o bloqueio da secreção de ácidos, tá? E aí aqui nós temos a estrutura, de certo modo, da cimetidina. E aí, turma, trago também novamente aqui um fármaco, né? De certo modo, esse fármaco, ele também é estruturalmente específico. E aí, quando a gente se refere a fármacos estruturalmente específicos, lembra que é aqueles que vão interagir com receptores, tá? E aí, quando a gente pensa nesses fármacos que estão ligados, que vão ligar a receptores, eles têm uma característica ou de ser agonista ou antagonista. Agonista sempre vai ativar o receptor, antagonista vai bloquear. E aí eu trago para vocês aqui, gente, um dos fármacos que são específicos e que bloqueia o receptor próprio dele, que é o atenolol, né? O atenolol também é um fármaco antipertensivo e ele é um bloqueador dos receptores adrenérgicos. Ele é bloqueador do receptor beta-adrenérgico, tá? E aí, quando a gente pensa em receptores adrenérgicos, são aqueles que recebem para ação, para interação, a adrenalina, tá? Recebe aí a adrenalina de certo modo. E qual o problema, por exemplo, da adrenalina em um paciente que é hipertenso? Lembra que eu falei agora para vocês, gente, que a adrenalina ela tem a capacidade de aumentar os batimentos cardíacos, o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Se isso acontece, turma, eleva a pressão arterial. E aí o paciente já é hipertenso. Tem produção de adrenalina, a pressão vai lá para cima. Então, tomando o atenolol, consequentemente vai ter uma diminuição, tá? Dessa ação da adrenalina. Por quê? Porque, de certo modo, essa diminuição vai estar associado ao bloqueio do receptor. A adrenalina pode até estar presente ali, mas não vai conseguir interagir com o receptor para levar o aumento do débito e da resistência vascular periférica. Não tendo a ação da adrenalina, consequentemente, aí eu tenho uma diminuição da pressão arterial. Turma, observa só que é muito simples essa identificação, né? Toda vez que a gente fala receptor, antagonista, agonista, eu estou falando dos fármacos estruturalmente específicos. E o que caracteriza isso é a ação sobre o receptor. E o que vai levar isso é a estrutura química. Turma, e aí, dentro dessas características associadas ainda aos fármacos estruturalmente específicos, tá? Eu posso citar para vocês aqui essa característica da interação fármaco-receptor, que é o que nós chamamos de KD, né? Força de interação entre fármaco e receptor, KD. De certo modo, gente, o KD ele vai nos mostrar a capacidade de uma substância se ligar com o receptor, tá? Olha só, o que acontece? Toda vez que eu tenho uma interação com o receptor, eu tenho uma demonstração de força, eu tenho uma demonstração de ação, tá? Então, turma, olha só. A ligação entre o fármaco e o receptor são determinadas pela afinidade entre as moléculas efetora e seus receptores localizados nas biomacromoléculas-alvo. Então, para a gente compreender esse conceito aqui, é importante que nós conseguimos entender o quê? Que para que tenha a interação do receptor com o fármaco, eles têm que ter afinidade. E essa afinidade vai determinar essa interação. Óbvio, quanto maior for a afinidade da substância com o receptor, melhor será a interação. E se mais for essa interação, se mais acontece essa interação, melhor será o efeito da substância sobre o receptor. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que eu tenho um fármaco, eu tenho um receptor. Se eles não interagem, eles não executam a ação.
Para que possa ter uma ação, eu preciso ter a interação do fármaco-receptor, formando o que nós chamamos de complexo fármaco-receptor, tá? Complexo fármaco-receptor. Esse complexo é nada mais, nada menos da interação acontecendo. E aí, gente, a gente vai determinar o KD. O KD é uma variável que está associado para determinar o quão afim é a substância do receptor e o receptor da substância, tá? E assim, gente, a gente pode determinar quanto menor os valores de KD, melhor a afinidade de fármaco pelo receptor. Então, se eu tenho um KD baixo, né, se o meu resultado for baixo, consequentemente, eu tenho melhor afinidade. Isso significa o quê? Que está tendo uma interação melhor da substância com o receptor. E se a substância interage melhor com o receptor, consequentemente, eu vou ter uma ação do fármaco, tá? Melhor uma ação do fármaco. Inclusive, turma, se eu tiver, por exemplo, uma melhor, um KD menor, significa que a minha dose da substância também ela é menor. Eu posso ter uma substância, eu posso fazer a ingestão de uma substância em concentrações pequenas que ela vai conseguir ativar o receptor. Porque o que influencia aqui não é a dose, o que influencia aqui é a afinidade da substância pelo receptor. E como é que se determina esse KD? Esse KD, gente, ele é determinado pela concentração do fármaco vezes a concentração do receptor, tá? O que seria isso? Quanto de fármaco eu tenho e quanto de receptor livre eu tenho. E aí eu divido agora pela quantidade de fármacos que estão ligados com o receptor. Se eu comparar uma substância A e uma substância B, e eu encontrar a substância A com KD de 1 e a substância B com KD de 1,5, a substância A ela é melhor afim da substância, do receptor, do que a substância B. Por quê? Porque a substância A, o KD dela é menor. Para determinar essa afinidade, eu preciso ter um KD. E o KD é quanto menor ele for, significa que melhor é a interação. E aí eu posso tirar várias outras conclusões, como, por exemplo, turma, a conclusão de que um KD menor, se aquela substância tem um KD menor, significa que ela tem maior afinidade. Significa que a estrutura química dela se encaixa perfeitamente com o receptor. Existem interações químicas, ligações químicas que levam essas interações e essas ligações mais específicas. Turma, alguma pergunta, algum comentário? Professor, quais são os parâmetros utilizados para determinar o tipo de medicamento antipertensivo que o paciente deve usar? Quando a gente fala nos fármacos, Tayane, né, antipertensivos, a primeira coisa que a gente tem que entender é, quando a gente... Deixa eu tentar te explicar de uma maneira mais simples, porque assim, na verdade, o que vai influenciar esses parâmetros é o perfil do paciente. Mas de antemão, só para você compreender. Quando você pega a literatura, diz o seguinte: toda vez que o paciente ele vai iniciar um tratamento antipertensivo, ou seja, ele descobriu que é hipertenso, o que tem que ser feito? Tem que iniciar com um diurético. Inicia com um diurético, tá? Contudo, se o paciente ele não está se dando, se o diurético não resolve, eu tiro o diurético e dou um beta-bloqueador, que seria o propanolol, o atenolol. Se o beta-bloqueador não resolve, eu associo os dois, diurético mais beta-bloqueador. Se não resolveu, eu vou para outras classes, como, por exemplo, inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, como, por exemplo, o captopril, lisinopril, enalapril. Ou então eu posso ir associar um diurético, ou então eu posso ir para os bloqueadores de receptores de angiotensina 2, como losartana, valsartana, tá? Só que o que acontece? Muitas vezes o paciente, ele já chega lá na unidade básica, no hospital, quando ele descobre que é hipertenso, ele já chega no estágio de hipertensão tipo 1. Estágio 1. Então, não adianta dar diurético só. Não adianta dar um beta-bloqueador. Você tem que ir para uma classe mais agressiva, que seria, por exemplo, captopril, losartana. Outro ponto, eu também tenho que ter o conhecimento desse paciente. Esse paciente, além de ser hipertenso, ele também é diabético. Se ele for diabético, é interessante que dê um diurético também, para ajudar nessa glicemia. Tá? Outro ponto, o paciente é negro.
ele for negro, eu não posso dar inibidores da enzima conversora de angiotensina, eu não posso dar captopril para ele, porque o captopril ele não tem um efeito sobre afrodescendentes adequado. Esse paciente, ele é atleta. Se ele é atleta, eu não posso dar hidroclorotiazida porque ele vai perder muito potássio. Esse paciente, ele tem sobrepeso, ele tem colesterol alto, eu não posso dar o hidroclorotiazida porque vai aumentar o triglicerídeo. Então, assim, são vários parâmetros que são analisados dentro desse contexto, tá? Eu preciso conhecer o paciente, é o primeiro foco, para saber quais são as adaptações melhores que vai dar para aquele paciente. Ficou um pouco mais claro, Tayane? Ficou sim. Até eu já tinha comentado a questão do paciente, quando ele é afrodescendente, a ação do captopril para causar tosse, né? E tem gente que acha que não tem nada a ver, sendo que sim, o paciente tem esse desconforto, mas a gente não Sim, e por acredita. exemplo, o paciente, quando ele usa o captopril, que ele sente tosse, ele tem um problema associado aí. Apesar da tosse, vamos dizer assim, não é uma doença, mas é um sintoma incômodo, é um sinal incômodo, ele pode não fazer o uso da medicação, ele pode não ter uma adesão terapêutica. Se ele não tem essa adesão, consequentemente, ele vai ter falha no tratamento. Então, aí o que acontece? As pessoas vão dar um antitussígeno. Não se dá antitussígeno, tem que trocar a classe de medicamento. Esse paciente ele tem que tomar uma outra classe para evitar esse efeito adverso. Obrigada, professor. De nada. Turma, eu vou pedir desculpa e licença para vocês, porque a partir